Estenda suas mãos para cá, igreja. Por mais uma vez, Senhor, nós celebramos a Ti por uma noite em Tua casa. Já Te adoramos, já Te exaltamos, mas agora é hora de ouvir o que o céu tem para nós. O que o noivo tem para a sua igreja, Pai. Nos abençoa, nos ensina, nos corrige, nos direciona. Faz aquilo, Senhor, que o Senhor quer fazer. E hoje, Deus, o meu filho está aqui neste altar. Ele é o ministro da Tua palavra. Ele é o canal de Deus para a Tua igreja, Senhor. Para o Teu povo, Pai. Eu te peço que os nossos ouvidos estejam prontos a ouvir. Que a nossa fé seja fortalecida por ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, nos abençoa. Somos carentes, dependentes, fracos e falhos. Mas em Ti, Senhor, somos vitoriosos. Guarda, Senhor, a vida dele e cada sonho que ele tem em Ti, Pai. Guarda, meu Deus amado, sim, Pai, os investimentos que ele tem feito no Teu reino. Eu sei que assim como ele é bênção lá no ministério dele, Pai, auxiliando o seu pastor e os seus irmãos, ele seja usado por Deus aqui também nesta igreja que é Tua. Eu te peço isso, abençoa o Teu filho, o fruto das Suas mãos, Deus, de colocar nos Seus pés. Seja próximo e abençoado pelo Senhor. Fala conosco, através do Seu Filho, do Teu servo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós salve de palmas ao Senhor. E convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro de Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu quero aproveitar para estender aqui alguns agradecimentos, pastor Roberto, pastor Raquel, Deus abençoe. Não precisam mais me apresentar. Sou de casa. Se morasse um pouquinho mais perto, podia convidar com vocês. Parabéns aos obreiros, por mais uma vez me receberem muito bem. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós somos bem recebidos, nós temos vontade de voltar, não é? E já não é a primeira, não é a segunda, tampouco a terceira vez que falo isso para vocês. Que vocês recebem muito bem. Em alguns lugares que não nos recebem com tanto carinho, mesmo sendo convidado, mas eu queria parabenizá-los aqui pela educação ímpar que vocês têm conosco. Todas as vezes que viemos aqui, nós somos sempre bem tratados por vocês, né? E isso também faz parte do culto. Receber bem também é a forma de agradar a Deus, né? Então, parabéns pela educação. 1 Pedro, capítulo de número 1, quem encontrou diz amém. Amém. Quem encontrou diz amém. Amém. Quero desculpar com vocês também, que da última vez eu tinha afirmado como pastor, falei que viria, mas fui acometido de uma grande gripe. E aí não conseguia falar muito, porque a garganta estava bastante fechada, inflamada, e por conta disso, vocês sabem que não é costume, né? Sempre quando me chamam eu posso, eu venho, mas por conta disso eu não vim. Também gosto de entregar o meu melhor. Não dá para vir entregar 10%, 15%, se agradar a Deus, eu vou entregar por inteiro, não é? Capítulo de número 1, queria ler com vocês o versículo de número 18 e 19.
estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos pais antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Amém? Se assente, por favor. Pedro, ele foi apresentado para Jesus através do seu irmão André e Pedro, que são sócios de Tiago e João no ramo da pescaria. É um percentual maior, todas as vezes, ou a maioria das vezes, que nós ouvimos falar sobre Pedro. É claro que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é quando Jesus olha aos seus discípulos e diz que o pastor seria entregue na mão dos salteadores, pecadores. Naquele período, os discípulos iriam se escandalizar com o que aconteceria com ele. Pedro então olha para Jesus e, olhando para todos, ele diz: todos podem se escandalizar com isso, porém eu não. Pedro é um homem que tem um temperamento sanguíneo, aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Só que Pedro, muitas das vezes, é o reflexo. Eu posso falar por mim, não posso falar por você, mas muitas das vezes eu enxergo a vida de Pedro como um reflexo para mim. Pedro é aquela pessoa que vive entre altos e baixos. Um dia Pedro está muito próximo ao céu, outro dia parece que existe um abismo entre o céu e Pedro. Você não se lembra de quando, em Mateus capítulo 16, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, e a pergunta era essa: o que os homens dizem que eu sou? Eles respondem: o Senhor, a gente muito ouve falar que o Senhor pode ser Jeremias, Isaías, ou algum dos outros profetas. Só que Pedro é crente, sim ou não? E todo crente, ele não perde a oportunidade, não é verdade? Lá vai Pedro: eu tenho uma resposta para a sua pergunta, Jesus. Tu és o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedro está vivendo o ápice da sua vida próximo a Jesus. E olha o que Jesus vai dizer para ele: disseste bem, Pedro, mas quem revelou isso para você não foi carne, nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. O coração, quem é o coração aqui, que não se alegra em saber que o próprio Deus revelou algo a você, sim ou não? O nosso coração se enche de alegria, é ou não é? O coração de Pedro se enche de alegria, porque o céu está revelando algo a ele. De contrapartida, Jesus olha para ele e diz: já que você disse bem, e para que o seu coração não se exalte, não foi você que revelou isso para nós, foi o meu Pai que está nos céus. E porém também eu vou fazer uma grande revelação a você, que você é Pedro. E o significado de Pedro? Pedra, ou Petros, fragmento de pedra. Pedro, você é um fragmento de pedra, mas é sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, que é o motivo de nós estarmos aqui para o adorar, Jesus, é sobre essa pedra
que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você sai daqui, eu não sei quem é o responsável de abrir e fechar a igreja, mas quando você sai da igreja, qual é a última coisa que você faz? Fecha a... Por quê? Porque é segurança para o ambiente guardado, sim ou não? Preste bem atenção no que Jesus está dizendo. Pedro, você é um fragmento de pedra, mas é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Não é o inferno que caminha para frente da igreja e a igreja fecha as portas preocupadas. Não! Olha o que Jesus está dizendo. Pedro, você é um fragmento de pedra, mas é sobre essa pedra que eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, a igreja, por mais que passe por perseguições, por lutas, ela não recua, ela avança, porque o seu general, o nome dele é Jesus Cristo, é aquele que vive e reina para sempre. Você pode glorificar a Jesus Cristo? É sobre essa pedra que eu edifico a minha igreja, e a porta do inferno não prevalece contra ela. Só que esse mesmo Pedro que vive esse altos e baixos, se você continuar a sua leitura no capítulo 16 do livro de Mateus, que Jesus acabou de fazer essa revelação para ele, dizendo, o Pai que te revelou, é o mesmo Pedro que Jesus continua conversando com eles e diz, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. É o mesmo Pedro que estava próximo aos céus, que vai dizer, o Senhor não precisa passar por isso. Jesus olha para Pedro, que acabou de dizer para ele que foi o céu que revelou isso para ele, e agora o mesmo Jesus está dizendo, para trás de mim, Satanás. Esse altos e baixos que Pedro tem, que muitas das vezes nós temos, mas é muito mais fácil lembrar das fraquezas de Pedro do que se lembrar de quando Pedro é transformado, porque é mais fácil lembrar dos seus erros do que dos seus acertos. Lá vai Pedro, ele vai, continua a sua vida, continua vivendo a sua vida e se aproxima de Jesus, é transformado por ele, e certa vez Jesus está pregando, e a pregação de Jesus não é essa pregação que nós temos hoje, e isso me inclui também. Essa pregação que muitas das vezes a gente massageia muito, alivia muito. A pregação de Jesus era uma pregação pesada. Os discípulos começam a pensar entre si, será que ele não percebeu que muita gente está indo embora? Será que Jesus ainda não se ligou que o sermão dele está pesado demais? Jesus, que conhece os corações, olha para os seus discípulos e diz, vocês não querem ir com eles também? Pedro tem um espírito de liderança, e para não deixar as outras pessoas falarem, Pedro toma a oportunidade e diz assim, Jesus, para quem iremos? Perceba, não é para aonde iremos, é para que iremos, porque o Evangelho não é sobre lugares, o Evangelho é sobre pessoa, e essa pessoa bendita que nós viemos adorar, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida? Eu queria que você levantasse a sua mão, por gentileza. As palavras que ele tem é de vida para a sua vida, para a sua casa, para a sua saúde, para a sua família. Por mais que você pensa, está difícil, está complicado, mas as palavras que ele tem para você, eu tenho vida para você, tenho vida para a sua casa. Ele tem vida. Esse mesmo Pedro, que conhece, entende os propósitos de Deus, que foi repreendido pelo Senhor, esse mesmo Pedro que diz, é por causa do Senhor que nós estamos ouvindo isso aqui. Jesus é assunto aos céus, depois aparece e olha para Pedro e diz, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas.
Ô Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, você me ama? Segundo um escritor por nome de Barclay, ele diz que quando Jesus faz essa terceira pergunta, o coração de Pedro se enche de uma grande tristeza, porque ele se lembra de negar. E quando ele se lembra, o seu coração se enche de uma grande tristeza. Ele diz: o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Das outras vezes, quando ele disse que amava, esse amor é aquele amor que nós conhecemos como filho. Não é filho, é filho. Que você ama, mas ainda não está pronto para morrer por aquela pessoa. Quando chega na terceira vez, ele diz: eu te amo. O amor que era filho passa para ser o amor ágape. É porque enquanto Jesus conversa com ele, está tendo a transformação, porque o único que consegue transformar o coração do homem é Jesus. E eu vim aqui para te dizer, por causa desse amor que ele tem por nós, ele está dizendo para alguém aqui: eu não apenas alcancei você, mas através de você será uma extensão da sua casa e da sua família também, porque eu te amo. Perceba isso. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor agora. Esse Pedro que pecou, que negou, que era impossível, que cortou a orelha, esse Pedro que aparece na frente de um templo onde tem um coxo pedindo esmola. Por que não lembramos dessa passagem, não é? Lembramos que Pedro negou, que Pedro cortou a orelha, que Pedro vive de altos e baixos, mas quando Pedro é transformado, existe um coxo que está na frente do templo Formosa. Aí Pedro pede esmola para ele, Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas eu estou cheio de alguém. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E é por causa desse amor que transforma que ele me traz aqui para te dizer: eu, além de transformar você, eu vou te encher de poder e de autoridade. Não tem demônio que ficará na sua frente, não tem enfermidade que ficará na sua frente, porque através de você, por causa do meu poder, eu vou transformar muitas vidas. E é por causa desse amor, esse Pedro que a sua sombra, pastor Roberto, a sua sombra cura. Eu estou falando de cura, e enquanto estou falando isso, Deus está falando: eu estou derramando cura para alguém aqui. Eu não estou dizendo só apenas cura física, mas Deus também está curando cura da alma. Você pode estar machucado, contrito, triste, mas Deus está dizendo: tem cura para você nessa noite. Você pode ter entrado aqui machucado, triste, preocupado com tantas coisas que está acontecendo. Coração é terra que só Deus conhece, e Ele trouxe aqui para falar o seu coração. Do teu coração quem cuida sou eu, da tua alma quem cuida sou eu. Eu estou derramando bálsamo na sua alma. Você vai sair daqui curado pelo meu poder. Esse Pedro que vive de altos e baixos. E é por isso que eu fiz questão de dizer que muitas das vezes eu enxergo a vida de Pedro um reflexo da minha. Porque tem dias que eu estou crente até demais. Se você me chamar para trabalhar o dia todo, preguei à noite: ô Nilton, vai fazer uma oração na minha casa, a gente vai fazer uma oração na sua casa. Nilton, vamos para o monte à noite, vamos para o monte, até que horas? Das 10 à meia-noite, vamos lá. Ô Nilton, vamos emendar a noite, vamos para a vigília também, mas você vai trabalhar no outro dia. Não quero saber, o importante é estar na presença dele, mas tem dias a gente tem dificuldade de até abrir a Bíblia para ler. Esses altos e baixos que nós vivemos, mas em nenhum desses altos
vista. Ele está dizendo: você pode estar vivendo entre altos e baixos, muitas vezes muito crente, outras vezes nem crente, nem tão muito crente assim, mas eu não tiro os olhos de você, porque eu te amo. Agora, que amor é esse que nos constrange? E é por isso que eu fiz questão de dizer para você que esse reflexo que a gente vive, porque quantas das vezes nós fizemos orações dizendo: Deus, eu vou mudar, se o Senhor fizer isso, se o Senhor trabalhar nessa área, eu te prometo que eu não torno a fazer isso que eu estou fazendo, eu vou ser melhor. Deus vai, te abençoa, faz aquilo que deseja o seu coração, e quando se passam os dias, lá vai você fazendo as coisas que você disse que não faria. É esses altos e baixos que vivemos, mas Deus marcou um encontro com Pedro aqui nessa noite para dizer: hoje você não vai viver mais entre altos e baixos, hoje você vai sair daqui cheio, colocar a mão e será curado, a sua sombra vai fazer poder e sinais por causa da minha palavra. Lá vai Pedro escrever. E para quem Pedro escreve? A primeira viagem missionária de Paulo, ele vai mais ou menos para essa região da Galácia do Sul. Para quem Pedro escreve? Para os irmãos da Galácia do Norte, para a Galácia do Oeste, porque Pedro é crente e já entendeu que aonde Paulo já trabalhou, ele já não precisava mais trabalhar, porque a obra lá estava sendo feita. Vai apertar um pouquinho aqui, mas é para o nosso bem. Chega nesse negócio de ficar competindo dentro da igreja, querer fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. A obra é grande, tem muito espaço para trabalhar. Se não dá para pregar todo dia, mas dá para ficar na porta. Se não dá para cantar todo dia, dá para você ficar cuidando das crianças. Se não dá para pregar, para orar todo dia, dá para você ficar olhando para os carros. A obra é muito grande, mas está faltando oportunidade para trabalhar. Não! O que falta é visão de Deus para saber que aonde um está trabalhando é Deus fazendo a obra ali. Aqui o Deus já está começando a trabalhar, eu vou trabalhar em outro lugar porque eu sei que a obra vai crescer em nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus, e o nome dele será glorificado. Ele escreve para essas pessoas que estão do outro lado que Paulo pregou. Mas a primeira coisa que me chama a atenção no capítulo de número 1, olha o que ele vai dizer no versículo de número 3: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, não éramos para estarmos aqui, não era para chegarmos até aqui, mas se não fosse a misericórdia dele, ele já teria nos consumido há muito tempo. Mas obrigado, Deus, pela sua misericórdia, porque eu estou pregando aqui na comunidade Restaurando Vidas para gente que não é perfeita, que gente que prega todo dia, mas gente que recebeu a sua graça e recebeu também a sua misericórdia. Só quem alcançou essa misericórdia, levante a mão para adorar a Ele. Escuta aí. E se você entender isso, você reage da forma que você acha melhor. Versículo de número 3. Eu parei na parte B, vou continuar o versículo. Nos regenerou para uma vida de esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se apagará. Oh, glória! Que herança é essa? Uma herança que nada vai apagar, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança essa que está preservada para vocês no céu. O céu nos espera. O céu nos espera. Nós estamos vivendo
que está preservada no céu para vocês. E aí eu espero que você entenda isso. Vocês são, versículo de número 5, que sois protegidos pelo poder de Deus. Quem serve a Jesus, ele tem proteção. Eu vou dizer isso porque o meu corpo está todo arrepiado aqui. Quem serve a Jesus, ele sempre será protegido por Deus. Não tem demônio, não tem levante, não tem fofoca, não tem macumba, não tem disse-me-disse que vai destruir você, porque você está guardado debaixo do nome de Jesus. Você não se lembra de Isaías 54:17? Toda ferramenta que for preparada contra vocês não vai prosperar. Versículo de número 17, para nós entrarmos na parte final. Ora, se vocês invocarem o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Versículo de número 18, o que nós lemos: portanto, estais cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu prego, mas não sou bobo, sou observador. Sim ou não? Quer prova que eu observo muita coisa? Eu vou provar. Aquela corda não estava ali da última vez que eu vim. Segundo, eu gosto de falar um pouquinho mais baixo. E tem gente que fica com dificuldade para me ouvir. E aí quando eu falo muito alto, o sonoplasta começa a trabalhar, sim ou não? Vocês baixam um pouquinho sim. Mas eu entendo, porque tem hora que eu grito bastante também. Mas isso aí não é para vocês concordar não, gente. Mas escuta, perceba isso. Eu estou pregando e já reparei algumas coisas. Estão bem vestidos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora eu fiquei preocupado. Vocês estão bem vestidos, sim ou não? Sim. Então eu estou falando para pessoas aqui, pastores, de fino gosto, sim ou não? Quem é que vai pagar? Por exemplo, você vai no shopping, você tem uma condição legal, você vai comprar uma coisa do seu gosto, e se você tiver dinheiro, independe do valor, sim ou não? Se você tiver dinheiro que não vai ficar apertado, independe do valor, você vai comprar. Por quê? Você tem fino gosto. Hoje eu tenho um Honda Fit. Se as condições fossem melhores, eu queria mudar ele também. Eu queria pegar um carro melhor. Mas quem é que quer investir, pagar caro em um material que não vale muita coisa? Quem é que vai investir em barro? Você tinha coragem de pegar, por exemplo, 10 mil, vou comprar esse barro aqui, para sair ostentando? Tinha coragem? Claro que não. O preço do nosso pecado, somos feitos de barro, pecadores. O preço do nosso pecado era altíssimo. Ouro não pagava, prata não pagava. Só que um dia,
um homem por nome Jesus, que é o motivo de nós estarmos aqui, foi até o madeiro, bradou e disse: está consumado. A nossa matéria não prestava por conta do pecado, já que ouro não compra, já que prata não compra, já com bronze não compra, já com mirra não compra, já que nenhuma outra moeda pode comprar, eu dou a minha vida. O que não valia nada agora vale muito. Você foi resgatado por causa do sangue bendito de Jesus. O preço desse sangue, e é por causa desse sangue que nós temos proteção. Em seu a minha participação. Você não se lembra de Moisés? Deus disse: mancha aí, mancha a frente, mancha na porta, mancha aí, porque o anjo da morte vai passar. E quando ele passar, se a porta não estiver manchando com sangue, ele vai matar todo mundo. Sabe por que o diabo não te destruiu? Porque quando ele olha para você, aqui não dá para tocar porque tem sangue. Os músculos eu não posso tocar porque eles também tocam sangue. Os pastores eu não posso tocar porque eles estão manchados de sangue. Os obreiros eu não posso tocar porque eles estão repletos de sangue. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue, o sangue. E é por causa deste sangue que nós somos perdoados de todo o nosso pecado. Antigamente se tinha que, vocês estão fazendo teologia, vocês sabem mais do que eu. Antigamente se matava um animal por causa do pecado do povo e servia como espécie de expiação, que é cobrir a ira do Senhor quando o povo se acendia por causa desses altos e baixos. Uma hora adorava a Deus, outra hora fazia a Deus estranhos para adorar. E quando a ira do Senhor se acendia contra eles, aí vinha o sacerdote, oferecia o quê? Um sacrifício. A ira de Deus vinha sobre o holocausto, e aquilo subia como um cheiro suave às narinas de Deus. E é por causa desse sangue que você, que eu, que nós estamos aqui. Antigamente não podíamos entrar para falar direto com Ele, mas por causa do sacrifício dele, nós temos livre acesso para falar com Ele. Nós não precisamos de outro intermediário, porque o único intercessor que nós temos, o nome dele é Jesus Cristo. Nós não precisamos de outro intermediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Antigamente precisava de um carneiro, mas hoje nós precisamos dizer, fechar a porta do nosso quarto e dizer: Jesus, olha para nós, olha para a comunidade Restaurando Vidas. Nós pecamos, mas entramos aqui para dizer que o Senhor é bom. E é por causa desse sangue que nós temos reconciliação com Deus. O castigo que era para nós repousou sobre ele. Lembra de Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação e manifestou o braço do Senhor. Depois você vai ver, ele foi subindo como renovo. Ele não tinha beleza ou formosura alguma para que nós o desejássemos. Ele continua falando, daqui a pouco ele fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje você tem paz, é por causa do sacrifício dele.
E se você está vivendo uma vida que não tem paz, em nome de Jesus, recebe paz na sua vida, na sua alma agora. Oh, glória ao nome de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estávamos machucados por causa do pecado, porque o pecado maltrata, o pecado machuca, o pecado vai machucando, vai corroendo a gente por dentro, mas por causa dele, aonde ele passa, tem perdão, tem reconciliação, tem cura. Deus está dizendo: recebe paz para a sua alma, recebe santificação, recebe reconciliação. Você que não estava mais dormindo, recebe paz para dormir, em nome de Jesus. Ô, pastor Roberto, pastora Kelly, não existe alguém maior que o nosso Jesus. O nome dele é poderoso, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve, diz aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, capítulo de número 2, que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Perceba que quando ele diz que está sobre todo nome, é como se Deus estivesse, é como se Paulo estivesse procurando algum lugar, um nome que fosse maior que o nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a sua mão, eu termino a minha participação dizendo isso. Por causa do nome dele, você tem paz. Por causa do nome dele, na sua vida tem crescimento. Por causa do nome dele, na sua vida, aquilo que era tribulação se torna em bênção. Por causa do nome dele, tem reconciliação. Por causa do nome dele, tem portas abertas. Por causa do nome dele, tem cura divina. Por causa do nome dele, tem porta aberta. Por causa do nome dele, tem gente chegando na restauração. Filhas, por causa do nome dele. Vocês, que vocês continuem crescendo, não somente em conhecimento, não somente em educação, mas também em graça, porque é o que nós precisamos para continuar caminhando. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Uma boa semana de trabalho. Para quem não vai trabalhar, uma boa semana. Para quem tem negócio próprio, que Deus abençoe os seus negócios. E que o nome de Jesus seja glorificado através de você. Que as pessoas olhem para você e digam: eu vejo Jesus na sua vida. Você que vai voltar para a faculdade essa semana, que as pessoas da faculdade olhem para você e digam: eu vejo Jesus na vida de vocês. Mas você não vai nem precisar falar, apenas com o seu jeito de viver, que as pessoas enxerguem a Jesus no seu trabalho, através de você. Que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Aplaudam esse nome, porque ele merece.
se tornou um amigo. Amém? Deus possa prosperar o fruto da sua ação, nossa igreja. Deus te abençoe por essa boa palavra. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Vocês estão classificados? Temos uma segunda-feira. Amém? Os irmãos que não estiverem na teologia com o nosso irmão Bispo Kleber, para descansar. Na terça-feira também, essa semana nós temos um culto lá marcado. Amém? Vamos organizar para estar visitando alguns lares. Fazer a programação. Você que deseja uma visita no seu lar, uma oração na sua casa. Amém? Nós temos as terças-feiras, irmãos. Eu chamo de PG, que é um pequeno grupo que está entrando nos lares. Semana passada temos a honra de entrar no lar da nossa irmã Bruna, foi uma bênção. Amém? Você que deseja que a igreja vá orar junto com você lá no seu cantinho, é somente se posicionar. Pastor, vamos lá fazer uma oração. Somos às terças-feiras direcionando o principante. Procura a pastora Kelly, diaconisa Bruna. Amém? Para que nós possamos estar organizando. Quarta-feira. Amém? Quarta-feira eu vou estar na igreja, as próximas quartas-feiras, no discipulado individual. Amém? Então temos alguns compromissos. Vamos estar trabalhando com os homens esse primeiro tempo. Então você que é homem, jovem, vou te incomodar esse próximo mês. Nas quartas-feiras nós estamos aqui sentando, direcionando. Amém? Eu dei alguns avisos lá no grupo da igreja. Temos alguns propósitos para os homens dessa casa, dessa comunhão, dessa congregação. Amém? Então, conecte com a gente. Temos um culto marcado aí já. E conto com todos. Amém? Você que é homem de Deus, quiser participar também, aqui à frente. Tá bom? Essa é uma conexão muito boa só para homens da igreja. Eu vou tratar muito esse mês dos irmãos da igreja. Pastor, sexta-feira, quinta temos um culto. O último culto que estamos na série Entregar ao altar. Amém? Então, dia 31, último culto do mês. Eu conto com você, irmãos. A gente adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus. Marque na sua agenda, quinta-feira, 19h30. Sexta-feira, temos o início da série 5 primeiros livros da Bíblia. Vai estar o link lá no grupo da igreja. Você que quer aprender um pouquinho com o pastor, uma base, né? Rápido, são 2 horas só, para a gente falar aí sobre os 5 primeiros livros. Então, é o resumo do resumo para vocês encontrar, para nós encontrarmos. Então, sexta-feira, às 18h, às 9h30, nós vamos estar entrando lá no grupo. Vou mandar o link. Então, a gente vai passar por 1 hora, 1h30 juntos ali, aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Estamos na série, acabamos de sair da série Conhecendo a Bíblia. Agora a gente já está na série Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de uma forma objetiva. Tá bom? Tá, acho que está meio louco o microfone, assim, meio fechado. Domingo nós temos culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. Domingo de manhã, das 9 às 10h30, isso é um culto objetivo. Das 10h30 nós temos um breve café, rápido, simples. Tá bom? Só para você preparar aí o estômago para depois da nossa reunião e o almoço, nossa comunhão. Tá bom? Então já é o próximo domingo, essa semana vamos organizar com os homens. Tá bom? Que as mulheres vão trazer, que os homens vão trazer, a gente vai assar uma carninha aí, glória a Deus. Amém? Deixa eu fazer uma comunhão abençoada. Após a nossa reunião das 11 às 12h30, a gente vai estar em comunhão. Então não se preocupe em voltar para casa para fazer almoço, para cozinhar, porque a gente vai ter nosso momento aqui. E assim a gente fica junto também. Preciso passar algumas coisas, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Bom, não falte, tá bom? Não falte nos cultos da sua igreja. Deixe lugar na casa que nós temos como família
em que Jesus, eu senti falta de bastante irmãos. E quando você falta, é como se a igreja estivesse faltando um braço, uma perna. Não é que Deus não vai estar, mas algo está faltando. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Não falte nos seus cultos, principalmente no domingo, que é a nossa comunhão com o Senhor. Venha para a casa do Senhor Jesus, adore conosco. Estou falando baixinho assim, irmão, sem forçar, porque minha cabeça está assim, parecendo uma bomba relógio. Mas eu estou aqui, feliz, adorando o Senhor Jesus. Amém? Esses são os recados, mais algum? Não? Pedido de oração. Amém? Temos a tia do nosso irmão Hélio, as 2 tias. Temos a Eloá. Amém? Tem mais algum pedido de oração, irmãos? Coloque sobre os seus pés. Mãe? Consagração no sábado, irmãos. Eu não pude vir, foi a primeira consagração que eu estava. Meu Deus, como eu senti falta. Amém? Mas eu soube que foi uma bênção. Eu creio que vai continuar sendo uma bênção em nome de Jesus. Das 9 às 10, consagração todo sábado. Não precisa nem perguntar, vai ter, não vai ter, não. Todo sábado tem consagração. Amém? Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar, vamos dar a bênção. Eu louvo a Deus por esse altar, irmãos. Louvo a Deus por essa casa. Louvo a Deus pela sua vida. Vocês são resposta de oração. Amém? Os irmãos que estão conosco pela primeira vez, a família do Mel, Deus abençoe, uma honra tê-las aqui. Nosso irmão, amém? Nossa irmã, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Meu lindo aqui na frente também. É Gabriel ou Wellington? Ou é Gabriel ou é o Wellington? Estava nessa dúvida. Bom, minha cabeça é uma bênção. Eu errei o nome do irmão. Olha só. Eu falo assim, pô, como é que eu errei o nome do irmão? Meu Deus. A bênção. A gente até peço perdão, tá, Deus? A cabeça que está com um monte de coisa aqui, mas a gente vence. Oramos ao Senhor. Juntos como igreja. Oramos para a comunhão dos céus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este culto, obrigado por esse momento em Tua presença. Celebramos, meu Deus, por tudo que o Senhor já falou, pela Sua boa palavra, Senhor. Continua, Senhor, cuidando de nós, somos dependentes de Ti. Eu quero entregar no Teu altar, Senhor, a vida, meu Deus, de cada pedido de oração que vamos receber. A Senhora amada amiga da Bruna, Senhor, a mãe dela que está no processo. Pai, também te apresento, Senhor, uma das tias do Wellington, tão quanto, Senhor, a Eloá. Pai, querido, abençoa, meu Deus, essas causas que estão, Senhor, diagnosticadas por um homem, Senhor, como uma enfermidade, como uma doença, Pai. Meu Deus, mas eu sei que o Senhor tem poder para alcançar, e basta uma palavra Tua. E tudo que era impossível se torna possível, Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus da última palavra, tão quanto da primeira também. Pai, querido, então, em nome de Jesus, ainda que os médicos deem diagnósticos negativos, o céu se abra, Senhor, em favor dos teus filhos, para dar respostas positivas, de cura, de restauração, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela família do Senhor, eu oro por cada casa aqui, por cada lar, Senhor. Ainda, Senhor, amado, que tenhamos dias difíceis, de tribulação. O Senhor é Deus que guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor é Deus que restaura, Senhor, os casamentos. O Senhor é Deus que ensina os pais, Senhor, a serem líderes e direcionadores dos seus lares. O Senhor é Deus que ensina suas mães a serem, meu Deus, mulheres fortes, guerreiras, auxiliadoras. Aquela, Senhor, que entrega a sua casa diante do teu altar todos os dias, que rega o seu lar em oração. Pai, eu oro para que tenhamos filhos benditos do Senhor, Pai, filhos abençoados pelo Senhor. Eu oro pela família, Senhor, que é projeto do céu, que é projeto seu, Senhor. Pai, abençoa a nossa igreja, a nossa comunidade, sejamos fortalecidos pela fé que temos em Ti e estamos guardados, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, dos Cordeiros de Deus, Senhor. Pai, o Teu sacrifício, Senhor, não foi em vão. A igreja está aqui adorando e celebrando em Teu altar, Senhor. Enche nosso coração de força, enche nosso coração de esperança, enche nosso coração, meu Deus, de amor e gratidão. Que o Seu amor seja sobre cada um de nós, o amor ágape, Senhor, o amor do céu para com Seus filhos. Que
temos, meu Deus amado, sim, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, sobre a nossa família. O amor é que é de um para o outro, Senhor. O amor da família, o amor do homem para a mulher. Temos em nosso coração, Senhor amado, também, Pai, em nome de Jesus, o amor dos filhos, Pai, que é o amor, Pai, que se remete em nossas casas, em nosso ambiente, Pai amado, nossos irmãos, nossa família, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Precisamos e somos dependentes de Ti. Nos abençoa em uma semana de vitória, Senhor, Pai. Eu profetizo sobre a Tua casa, sobre os Teus filhos, uma semana de vitória, Pai, uma semana de bom ânimo, uma semana de força. Senhor, eu peço, Senhor, caminha conosco por onde nós colocamos os nossos pés, que a Sua bênção do Teu Espírito Santo caminhe conosco em nome de Jesus. Cubra a sua cabeça, aleluia, ergue as suas mãos, mas erga bem no alto, assim, hoje bem no alto, aleluia, do céu. Que grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as nossas consolações do Espírito Santo permaneça contigo todos os dias, por onde você caminhar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Agora pega as suas duas mãos, juntar e dá uma salva de palmas alegre.